Bem-vindo à Escola Pirata, eu sou o professor Gibi, professor de Física. Essa é a videoaula Quântica 1. Nessa videoaula a gente vai responder a seguinte pergunta: o que é a luz? Essa pergunta começou a ser respondida de maneira mais profunda no século XVII, a partir das teorias de dois grandes cientistas, um deles o Isaac Newton, que todo mundo já estudou, todo mundo já conhece, e o outro o Huygens. Newton criou a teoria corpuscular da luz. Para o Newton, a luz era uma série de partículas ou de corpúsculos, enquanto que o Huygens criou a teoria ondulatória da luz. Para o Huygens, a luz era uma onda. No século XVII, apenas duas propriedades da luz eram conhecidas de uma maneira mais profunda, mais detalhada. Você já tinha tecnologia baseada nessas propriedades. Só a reflexão e a refração. Isso quer dizer que para poder tentar fazer um desempate entre a teoria corpuscular de Newton, que falava que a luz era formada de pequenas partículas de luz, e a teoria ondulatória do Huygens, a gente ia ter que usar uma dessas duas ou as duas experiências para fazer um desempate entre teorias. Vamos começar da reflexão, que é mais simples. A gente observa que a luz ela reflete em um espelho seguindo a seguinte regra: o ângulo de incidência com a normal é igual ao ângulo de reflexão com a normal. Dá para usar esse experimento de reflexão para saber se a luz é partícula ou onda? Não, não dá. Por quê? Porque tanto partícula quanto onda refletem uma superfície igual à luz, fazendo que o ângulo de incidência com a normal seja igual ao ângulo de reflexão com a normal. Se você jogar uma onda na superfície de uma piscina, por exemplo, fizer uma onda que vai bater na parede da piscina, você vai ver que essa onda ela vai bater na parede e vai ser refletida seguindo essa regra. Agora, se você pegar e jogar uma bolinha de tênis numa parede, ou seja, uma partícula, você vai ver que ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, a reflexão não serve para distinguir qual das duas teorias que está correta. E a refração também não, porque tanto Newton quanto Huygens conseguiram explicar as observações da luz em relação à refração em suas teorias. O que a gente observa a luz fazendo a refração? A luz vai atravessar um material transparente, seja um vidro ou um cristal, e em certas ocasiões a luz vai desviar a trajetória dela na entrada e na saída desse material transparente. Newton explicou isso baseado em outras coisas que já tinham dado certo na carreira científica dele. Ele usou conceitos que ele já tinha usado na mecânica, de forças de atração e forças de repulsão. Para o Newton, quando uma partícula de luz ia entrar e ia sair de um material transparente, essa partícula sofria forças de atração e forças de repulsão, e essas forças é que desviavam a trajetória da luz. Enquanto para o Huygens, ele criou a ideia de princípio de Huygens, que fala que cada ponto da onda pode ser considerado uma nova fonte de onda, e isso vai criar uma série de infinitas pequenas ondas querendo se espalhar, e o padrão de interferência que vai explicar a refração da luz. As duas teorias, então, conseguiam explicar de maneira satisfatória a refração da luz. Ou seja, nem a reflexão nem a refração da luz podiam fazer a gente distinguir entre as duas teorias. A favor da teoria de Newton, a gente tem alguns indícios. Um desses indícios está relacionado com a difração de ondas. A gente sabe que ondas difratam, mas a gente não vê a luz difratando. Logo, isso é um indício de que a luz não deve ser uma onda. Logo, ponto para a teoria de Newton. O que é a difração de uma onda? A difração de uma onda é a capacidade que uma onda tem de espalhar-se depois que ela passa ou por um obstáculo ou por um buraco. Outro indício a favor da teoria de Newton é que a gente também sabe que ondas interferem e a gente não vê a luz interferindo. Por exemplo, você pode ver onda na superfície da água interferindo. Quer dizer que uma onda pode inclusive apagar outra onda. Pode ser que em um determinado momento, em uma determinada posição, uma onda na superfície da água chegue com uma crista, outra onda na superfície da água, no mesmo momento, na mesma posição, chegue com um vale e essas duas ondas se anulem. Como a gente não vê uma luz anulando outra luz, ou seja, uma luz apagando outra luz, a luz não deve ser uma onda. Ponto de novo para a teoria do Newton. E outra coisa que pesava a favor da teoria corpuscular era o fato dela ser do Newton. Isso não devia pesar num debate científico. A gente devia sempre tentar discutir as ideias e não a autoridade por trás das ideias. Mas a gente sabe que isso acabou acontecendo. Como Newton já era considerado
o maior cientista de todos os tempos, a teoria que ele defendia acabou tendo um peso indevido maior do que devia ter. Então, junto com o fato de Newton defender uma teoria que era corpuscular, que ele tinha criado, e dele ter acertado em várias outras áreas da ciência e da matemática, e junto com o fato da gente não conseguir observar nem a interferência, nem a difração da luz, a teoria corpuscular acabou sendo a de maior prestígio nessa época. Ou seja, se no século XVII você perguntasse para um cientista o que é a luz, provavelmente ele ia te responder que a luz era um corpúsculo, ou seja, que a luz era uma partícula. Mas aí em 1801, Thomas Young entra na história, e o Thomas Young vai fazer um experimento que, apesar de relativamente simples, é totalmente genial, e até hoje é considerado um dos experimentos mais importantes da história da ciência. O Young acredita na teoria ondulatória do Huygens, ele monta um experimento onde ele mostra que o Huygens estava certo e o Newton estava errado. Nesse mesmo experimento ele vai mostrar a difração da luz e depois a interferência da luz. Mostrar a interferência da luz é uma coisa muito maluca, porque ele vai basicamente usar uma luz para poder apagar outra luz. E parece muito maluco para a gente, porque a gente não observa isso no nosso dia a dia. O que ele vai fazer é o seguinte: imagina que você pega uma lanterna e acende uma lanterna, depois você pega uma segunda lanterna e acende a segunda lanterna, e na região onde a luz das duas lanternas se sobrepõe, você vai perceber regiões escuras, ou seja, uma luz está apagando outra luz. Para conseguir fazer esse experimento, o Jung tem que primeiro se perguntar: se a luz é uma onda, como o Huygens falou, por que eu não consigo ver isso no meu dia a dia? Por que naturalmente eu não vejo uma luz apagando outra luz? Ele tem que pensar na resposta para essa pergunta para conseguir montar um experimento onde vai ser possível visualizar isso. A primeira coisa que atrapalha a gente ver uma luz apagando outra luz é que no nosso dia a dia os nossos ambientes são iluminados por zilhões de fontes de luz. E mesmo que duas dessas fontes de luz se anulem, outros zilhões de fontes de luz vão iluminar aquela região. Então a primeira coisa que o Jung faz é saber que eu vou precisar de apenas 2 pontos de fonte de luz. Eu vou ter apenas 2 fontes de luz no meu experimento, e quando uma fonte de luz anular a outra fonte de luz, uma terceira fonte de luz não vai iluminar aquela região. Então eu vou conseguir ver uma região realmente apagada. Mas só isso não basta. O que acontece é que você precisa de ter 2 fontes de luz estáveis. A gente sabe hoje que uma fonte de luz está associada ao movimento de um elétron. E um elétron é uma coisa tão pequena, tão leve, que ele é 1840 vezes menor, mais leve que um próton. Imagine o que é um próton. Um elétron é quase 2.000 vezes menor que isso. Então, enquanto um elétron está gerando luz, qualquer coisa atrapalha o movimento do elétron, interfere com o movimento do elétron. E isso interfere na geração da luz que vai aparecer. Ou seja, as fontes de luz são muito instáveis. E se uma fonte de luz é muito instável, isso quer dizer que 2 fontes podem estar se anulando em um dado instante, mas 1 bilionésimo de segundo depois, esse padrão de interferência já muda. Uma das 2 fontes oscila, ou as 2 fontes oscilam, e isso é muito fácil de acontecer, e a gente não consegue mais observar a interferência daquelas 2 fontes de luz. Então o Jung pensa: eu preciso de 2 fontes de luz, e mais do que isso, eu preciso de 2 fontes de luz estáveis. Mas isso é impossível, você nunca ia conseguir, muito mais em 1801, 2 fontes de luz estável. Mas o Jung percebe que, na verdade, ele não precisaria de 2 fontes de luz estável. Ele podia ter 2 fontes de luz instáveis, desde que a instabilidade delas fosse a mesma. Desde que, quando a fonte de luz da esquerda oscilasse, a fonte de luz da direita oscilasse exatamente da mesma maneira. Isso ia fazer com que o padrão de interferência fosse estacionário, ou seja, a interferência de uma luz com a outra ia durar tempo suficiente para poder ser observada. Não ia durar apenas 1 bilionésimo de segundo, de maneira que ninguém nunca ia conseguir perceber isso. A ideia mais ou menos é a seguinte: imagina que você tem uma equação matemática, então você tem uma igualdade entre a esquerda e a direita da sua equação. Se você acrescentar um termo na esquerda e um termo na direita, a igualdade continua valendo. Se você tem interferência da luz acontecendo
e tem uma oscilação na luz da esquerda, mas a mesma oscilação na luz da direita, o que acontece é que o padrão de interferência vai ficar estável. Então o Jung prepara uma câmera escura, e nessa câmera escura você precisa de ter apenas duas fontes pontuais de luz, e essas fontes de luz elas têm que oscilar da mesma maneira. Mas isso é impossível. Como é que ele vai fazer duas fontes de luz oscilando da mesma maneira? E aí ele saca a resposta para a questão que ele estava pensando. Ele vai usar uma única fonte de luz, e essa única fonte de luz ele vai dividir em duas fontes de luz, de modo que essas duas fontes de luz elas parecem duas fontes de luz, mas na verdade elas são uma única fonte de luz. Isso faz com que quando a fonte original de luz oscilar, as duas fontes derivadas oscilem exatamente da mesma maneira, ou seja, oscilem igualmente entre elas. Então o Jung prepara uma câmera escura anterior à câmera escura onde a interferência vai acontecer, e nessa primeira câmera escura eu vou ter apenas difração acontecendo. Na segunda câmera escura eu vou ter difração e interferência. O Jung vai usar uma fonte de luz e um buraco, uma fenda, e a ideia é que a luz, ao passar por essa fenda, por esse buraco, a luz vai espalhar, sofrendo difração, e espalhando, ela vai atingir as duas fendas seguintes, os dois buracos seguintes, e atravessando aquele obstáculo, aquela parede para a segunda câmera, ela vai se comportar como se fossem duas fontes independentes, apesar de ter a mesma origem. Mas como é que ele vai conseguir fazer a difração? Mas e como é que o Jung vai fazer a difração da luz? Porque não deve ser fácil fazer a difração da luz, tanto que ninguém percebia a difração da luz naturalmente. O que acontece, o Jung percebe isso, é que a difração sempre acontece, mas ela acontece de maneira mais relevante, mais perceptível, quando o tamanho do obstáculo ou o tamanho da fenda que vai causar a difração é próximo do tamanho do comprimento da onda analisada. E o que acontece é que o comprimento de onda da luz é muito pequeno. Então, no nosso dia a dia, a gente não tem obstáculos ou buracos tão pequenos que possam causar difração perceptível da luz. No experimento do Jung, ele usa uma fenda extremamente fina, e essa fenda extremamente fina ela tem um diâmetro próximo do comprimento de onda da luz. Então o Jung consegue fazer sim uma difração. Essa difração faz com que a luz se espalhe. Depois a luz espalhada vai encontrar duas fendas, e em cada uma dessas fendas ela vai difratar de novo. Como na segunda parte do experimento a gente tem duas fendas, esse experimento é conhecido até hoje como experimento de fenda dupla. E o Jung conseguiu. Jung não só mostrou a difração da luz, ou seja, mostrou que a luz sai da trajetória em linha reta, como ele mostrou depois a interferência. Era possível ver regiões mais claras, onde acontecia interferência construtiva, e em regiões mais escuras, onde acontecia interferência destrutiva, ou seja, ele mostrou que uma luz apaga outra luz, e que a gente não percebe isso no nosso dia a dia, nos ambientes que a gente vive, mas que em laboratório, quando você retira outras coisas que podem atrapalhar esse fenômeno, o fenômeno fica observável. Uma luz apagou outra luz. Como é que você explica isso? A luz tem que ser uma onda. Então o Huygens estava certo e o Newton estava errado. Depois do experimento do Jung em 1801, ninguém mais tinha dúvida. Se você perguntasse para qualquer físico depois de 1801 o que é a luz, o físico ia te responder com certeza: a luz é uma onda. Mas só falar que a luz é uma onda é uma resposta incompleta para os físicos. Os físicos querem saber que tipo de onda que a luz é, quais são as propriedades dessa onda. Bem, 48 anos depois do experimento do Jung, um outro cientista fez uma descoberta muito importante. Essa descoberta está relacionada com a velocidade da luz. Mas vale a pena a gente voltar um pouco no tempo, até a época do Galileu, para analisar esse capítulo à parte na história da luz, as tentativas de se medir a velocidade da luz. A gente acredita que Galileu foi o primeiro cientista que fez uma tentativa séria de se medir a velocidade da luz. Pelo menos parece que ele foi o primeiro que registrou isso. Galileu à noite subiu numa montanha e levou uma lanterna. Ele cobriu a luz da lanterna com um pano e levou um instrumento para medir o tempo. Em uma montanha próxima, um ajudante dele subiu com outra lanterna e outro pano, mas eu vou simplificar minha explicação aqui, supondo que o outro colega dele era apenas um espelho.
E a ideia do Galileu é simples. Ele vai iniciar a marcação do tempo e vai deixar a luz sair. Ele vai levantar o pano e vai deixar a luz da lanterna sair. A ideia é que a luz vai sair da montanha que o Galileu está, vai até uma montanha próxima e volta. Assim que o Galileu vê a luz de volta, o Galileu para de marcar o tempo, fecha o cronômetro. E aí, sabendo o tempo que a luz gastou para ir e voltar e a distância entre as duas montanhas, o Galileu acha que ele vai conseguir medir a velocidade da luz. O que a gente sabe hoje, o Galileu não sabia na época, é que a luz é tão rápida, mas tão rápida, que ela dá quase 8 voltas completas em torno da Terra em 1 segundo. Isso quer dizer que para ir de uma montanha próxima a outra, a luz gastava uma fração muito pequena de 1 segundo. E essa fração muito pequena de 1 segundo é muito maior do que o tempo de reflexo do Galileu, é muito maior do que o tempo que o cérebro do Galileu gasta para processar a informação que ele viu à luz de novo, para a mão do Galileu conseguir parar algum tipo de equipamento que meça o tempo, para iniciar o equipamento que meça o tempo. Então Galileu não conseguiu obter resultado, escreveu apenas que a luz era muito rápida para ser medida da maneira que ele estava tentando. Depois, em 1675, um astrônomo chamado Homer conseguiu fazer uma estimativa muito boa da velocidade da luz, quando na verdade ele não estava preocupado de maneira nenhuma com a velocidade da luz. Homer estava observando um eclipse de uma lua de Júpiter, que basicamente era o quê? A luz saía do Sol, batia em Júpiter e refletia. Então Júpiter era visível da Terra porque Júpiter refletia a luz do Sol. Mas essa lua de Júpiter orbitando Júpiter, às vezes entrava no caminho e bloqueava a passagem da luz. Isso era o eclipse da lua de Júpiter. Agora, esse eclipse ele era observado ao longo do ano quando a Terra mudava de posição. E tinha um momento que parecia que esse eclipse acontecia mais rápido. Mas não fazia lógica pensar que o eclipse acontecia mais rápido, porque podia ser algum efeito gravitacional. Será que quando a Terra estava mais próxima da Lua de Júpiter e de Júpiter, a gravidade gerada pela massa da Terra estava influenciando na velocidade da Lua? Não, não era isso, porque os cálculos não batiam, a massa da Terra era muito pequena para influenciar a velocidade, a aceleração, o movimento de Júpiter e da Lua de Júpiter. E aí o Homer percebeu então que o que estava acontecendo não é que o eclipse estava acontecendo mais rapidamente, é que como a Terra estava mais próxima de Júpiter, a luz gastava menos tempo para ir de Júpiter até a Terra do que quando a Terra estava afastada, porque ela ia ter que percorrer uma distância menor. E aí, medindo a diferença de distância que a Terra estava nas duas posições em relação a Júpiter, o Homer conseguiu fazer uma estimativa e acertou a ordem de grandeza da velocidade da luz. Homer conseguiu chegar num valor de 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, aproximadamente. É um valor muito bom. Hoje, a gente com medidas de alta precisão, a gente trabalha com valores muito próximos de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O erro de Homer está no fato de que ele considerou apenas o movimento da Terra, ele não considerou também que Júpiter se movia ao longo do ano. De qualquer maneira, a observação de Homer foi importante porque um outro cara chamado Fizeau recriou esse eclipse em laboratório, com todas as condições extremamente controladas, e dessa maneira ele conseguiu medir a velocidade da luz com uma precisão muito grande. Em 1849, 48 anos depois do experimento de Jung, que mostrava que a luz era uma onda, o Fizeau pega a ideia do eclipse de Homer e remonta isso no laboratório. Ele troca a lua de Júpiter, que era uma coisa que ficava rodando e ora bloqueava a luz e ora não bloqueava a luz, por uma roda, uma engrenagem que tem um buraco, que é opaca, mas tem um buraco por onde a luz pode passar, e essa engrenagem vai rodar. O Fizeau troca Júpiter, que era o que refletia a luz, por um par de espelhos. E esses espelhos eles eram colocados a mais de 4 quilômetros da roda. No lugar da Terra, que é quem recebe a luz, a gente hoje usa um sensor. O sensor na época do Fizeau era o olho dele. E ele trocou o Sol por uma outra fonte de luz. Nesse caso, a gente usa um colimador, que é um
dispositivo que faz a luz sair praticamente paralela. Hoje a gente usa um laser para fazer isso, mas na época do Fizeau não existia laser. A fonte de luz então vai emitir um raio de luz que vai passar pelo buraco da engrenagem, vai bater no espelho de cima, vai refletir para o espelho de baixo e vai refletir de volta tentando ir para o sensor. Mas como a engrenagem é opaca, a luz é barrada. E aí o Fizeau percebe que existe uma certa velocidade que, se a roda rodar, é possível observar a luz chegando no sensor. O que tem que acontecer para isso dar certo? A luz ela tem que sair da fonte e passar pelo buraco. O buraco vai estar em cima nessa posição, nesse momento. Mas assim que a luz passa, como a roda vai estar se movimentando, o buraco vai começar a deslocar. Enquanto a luz vai para o espelho de cima, vai para o espelho de baixo depois e volta, o buraco também está se movendo. E aí, se o buraco estiver exatamente embaixo, no momento que a luz está tentando voltar, a luz vai conseguir atravessar e vai conseguir chegar no sensor. Sabendo a distância exata da roda para os espelhos e sabendo a velocidade exata de rotação que o disco teve para que fosse possível observar a luz chegando no sensor, o Fizeau então consegue calcular a velocidade da luz de maneira bastante precisa. E a velocidade da luz foi calculada como sendo 299.792.458 metros por segundo. Esse valor a gente vai arredondar para 300 milhões de metros por segundo e é normal a gente escrever apenas C ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Mas o que a velocidade da luz tem a ver com a nossa pergunta de hoje? O que é a luz? Bem, acontece que em 1873, um físico totalmente genial chamado Maxwell estava analisando a relação entre eletricidade e magnetismo. O Maxwell ele não estava preocupado de maneira nenhuma com a questão da luz, o que era a luz, ou nem com a velocidade da luz. Mas o Maxwell percebeu que, como campos elétricos podem gerar campos magnéticos e campos magnéticos podem gerar campos elétricos, devia existir na natureza algo que ele batizou de onda eletromagnética. Ele percebeu que essas ondas eletromagnéticas iam existir na natureza e ele calculou a velocidade teórica que essa onda eletromagnética devia ter. E quando ele calculou a velocidade teoricamente da onda eletromagnética, ele chegou no valor de 299.792.458 metros por segundo, que era exatamente o mesmo valor que o Fizeau tinha medido para a velocidade da luz. Ele assustou com o resultado, não era algo que ele estava esperando, mas ele viu então que a onda eletromagnética que ele teorizou a existência nada mais era do que a luz. As equações do Maxwell eram tão bonitas, tão lindas, tão matematicamente perfeitas, faziam tanta lógica, que foi considerada que era uma prova inegável de que a luz realmente era uma onda eletromagnética. Isso já casava com a ideia de que as pessoas já sabiam, desde o experimento de fenda dupla do Young, que a luz era uma onda, mas ninguém sabia ainda que tipo de onda que era. E agora o Maxwell respondia essa pergunta. A luz é uma onda eletromagnética. Ela é formada por campos elétricos e campos magnéticos, onde o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si e também perpendiculares ao sentido na qual a luz se movimenta. A teoria era tão linda que ela até mostrava para a gente as propriedades da luz explicadas em relação a propriedades da onda. Por exemplo, a teoria fala para a gente que a diferença entre duas cores, entre luzes de cores diferentes, é que são ondas de frequências diferentes, onde uma luz vermelha é uma onda de menor frequência e uma luz azul, por exemplo, é uma onda eletromagnética de maior frequência. A teoria fala para a gente também que uma luz mais brilhante, mais intensa, com mais energia, é uma onda eletromagnética de maior amplitude, enquanto que uma luz com menos brilho, menos energia, é uma onda eletromagnética de menor amplitude. Tudo muito bem explicado, lindo. Então ninguém mais duvidava que a luz fosse uma onda eletromagnética. Mas só para enterrar o assunto mesmo, em 1886, o Hertz foi para o laboratório para poder demonstrar que ondas eletromagnéticas, como previstas pelo Maxwell, podiam ser geradas e essas ondas iam ser luz.
Esse Hertz é o que você está lembrando mesmo. É aquele cientista que foi homenageado, tendo o nome dele usado até hoje como unidade de frequência. Em laboratório, o Hertz criou ondas eletromagnéticas, como previsto pelo Maxwell, através da oscilação de campos elétricos e campos magnéticos, e observou que essas ondas, elas além de parecerem luz, elas também refletiam como luz, refratavam como luz, difratavam como luz, interferiam como luz e polarizavam como luz também. A polarização por si só já é um experimento muito relevante. A polarização só acontece com ondas, assim como a interferência e a difração já é um experimento que sozinho mostra o caráter ondulatório da luz. Além disso, a polarização só acontece com um tipo particular de onda, que são as ondas transversais. E as ondas longitudinais não podem ser polarizadas. E a polarização acontecia com a luz e acontecia com as ondas eletromagnéticas geradas de acordo com as teorias do Maxwell, e as teorias do Maxwell previam que a onda eletromagnética ia ser transversal. Então tudo batia, tudo fechava, questão enterrada, ninguém nunca mais vai discutir o que é a luz. Está mais do que provado agora na teoria que faz lógica, por toda uma série de experimentos que foram feitos nos últimos séculos, que a luz é uma onda eletromagnética. Só que não. Aconteceu a coisa mais maluca da história da ciência. O Hertz estava em laboratório para comprovar que as teorias de Maxwell eram finais definitivas. A luz era uma onda eletromagnética e encerrou esse assunto. Mas enquanto o Hertz gerava ondas eletromagnéticas, ele percebeu por acaso que algumas placas metálicas soltavam faíscas. Então, nesse momento, ele descobriu um fenômeno novo da luz. Esse fenômeno é conhecido hoje como efeito fotoelétrico. Foto significa luz, elétrico associado à eletricidade, às faíscas, correntes elétricas. Essa faísca na placa metálica são elétrons que são ejetados da placa metálica. Ou seja, a luz, a onda eletromagnética bate numa placa metálica, que se é metálica, ela tem elétrons ligados muito fracamente aos núcleos delas. Esses elétrons então absorvem a energia da luz, da onda eletromagnética, e largam a placa. E é isso que são as faíscas que o Hertz observou. Parece que não tem nada demais, porque a onda eletromagnética do Maxwell é energia, e um elétron pode absorver energia, ganhar energia potencial e energia cinética e sair de uma placa. Não tem problema nenhum até aí. Só que acontece que o efeito fotoelétrico ele tinha uma propriedade muito esquisita. O que acontece de estranho aqui? Bem, para uma dada placa metálica, se você jogar luz azul nela, você vai ver faíscas saindo da placa, ou seja, você vai ver elétrons sendo ejetados. Se você jogar luz vermelha, você não vê os elétrons sendo ejetados. Isso já não faz muita lógica, por quê? Porque, como a gente falou há pouco tempo, a diferença entre cores está associada à frequência. Vermelho, baixa frequência, azul, uma frequência maior. Mas a gente já falou também que isso não tem nada a ver com energia, porque energia seria amplitude. Ou seja, o que tem a ver jogar uma luz vermelha de menor frequência com o elétron não conseguir sair da placa? Porque não tem nada a ver com energia no modelo de Maxwell. Para ficar mais estranho, o pessoal começou a fazer a seguinte experiência. Você joga, por exemplo, 20 watts de luz vermelha numa placa e 20 watts de luz azul numa placa. 20 watts significa que 20 joules de energia estão sendo jogados por segundo, tanto em luz vermelha quanto em luz azul. A luz vermelha não consegue tirar elétrons, a luz azul consegue tirar elétrons da placa. E você pode apelar, você pode jogar a luz vermelha com 20.000 watts, vai continuar não tirando elétrons da placa. Mas 20.000 watts é muita energia em forma de onda eletromagnética. Não faz sentido a luz vermelha não conseguir tirar nenhum elétron. Ninguém conseguia explicar isso. O problema era muito grande para ser explicado pela teoria eletromagnética do Maxwell. E era uma teoria tão linda, parecia que estava tudo tão perfeito, parecia que todo mundo já sabia o que a luz era, que não ia ter mais discussão nesse assunto. E aí, em 1905, um cara chamado Albert Einstein surge e explica esse problema. O problema do efeito fotoelétrico, a questão que ninguém conseguia explicar usando as teorias de Maxwell, que era por que a luz vermelha não consegue tirar elétrons e a luz azul consegue, porque isso não se encaixava nas teorias de Maxwell que já eram tão aceitas já e tão adoradas.
Ninguém estava esperando a resposta do problema vindo desse tal de Einstein. O Einstein, apesar de ter feito faculdade, ter se formado como físico, ele nem trabalhava na área da física, ele era funcionário público, ele não tinha conseguido emprego na área da física. Enquanto as mentes mais brilhantes da física estavam se debruçando sobre esse problema do efeito fotoelétrico, esse jovem chamado Albert Einstein, de um escritório de patentes, responde a questão de uma maneira totalmente criativa, original, e esse desconhecido, então, passa depois disso a receber atenção de outros físicos importantes. Essa ideia do Einstein é uma ideia simples e poderosa, mas que coloca de lado as ideias do Maxwell, que já estavam bastante comprovadas e bastante aceitas. E foi por essa teoria do efeito fotoelétrico, inclusive, que o Einstein, em 1921, ganhou depois o Prêmio Nobel de Física. E o que é essa teoria do efeito fotoelétrico do Einstein? De certa maneira, a gente pode fazer uma associação com a teoria corpuscular do Newton. De certa maneira, o Einstein resgatou a teoria corpuscular do Newton. O Einstein cria então a teoria de fótons de luz, onde a luz agora é formada por pequenas bolhas de energia, e a luz azul então seria formada por fótons azuis e a luz vermelha seria formada por fótons vermelhos, onde a diferença entre um fóton vermelho e um fóton azul é a energia que um fóton transporta. Enquanto que para a teoria de Maxwell, luzes de cores diferentes são ondas de frequência diferente, para a teoria do Einstein, luzes de cores diferentes são luzes formadas por fótons de energia diferente. Enquanto para a teoria do Maxwell, se você mantiver a mesma cor da luz e aumentar apenas a energia, você está aumentando a amplitude da luz. Para a teoria do Einstein de fótons, se você mantiver a cor da luz e aumentar apenas a energia da luz, você está aumentando a quantidade de fótons, porque se você não mudou a cor da luz, você não mudou a energia de cada fóton. Agora, é muito importante isso que eu vou falar. O Einstein não falou que a teoria do Maxwell estava errada e a teoria de fótons dele que estava correta. O Einstein falou o seguinte: a teoria do Maxwell consegue explicar coisas que a minha teoria não consegue explicar de jeito nenhum, como, por exemplo, o fato da luz sofrer difração, sofrer interferência, sofrer polarização. Mas a minha teoria de fótons consegue explicar coisas que a teoria do Maxwell também não consegue explicar de jeito nenhum, como, por exemplo, o fato da luz vermelha não conseguir tirar elétrons de uma placa e a luz azul conseguir. Ou um outro caso, que é a radiação de corpo negro, que vai ser explicado em uma aula do nosso curso de quântica mais para frente um pouco. Então o que o Einstein fala é que eu não estou falando que a luz é fótons, eu só estou falando que a luz não é a onda eletromagnética que todo mundo achava que era. Aquela certeza de que a luz era uma onda eletromagnética era uma certeza falsa. E daqui para frente, enquanto ninguém descobrir uma nova teoria que explique todos os fenômenos possíveis, a gente vai ter que prosseguir da seguinte maneira. Quando tiver um experimento que a teoria de Maxwell explica, vamos usar a teoria de Maxwell. Quando tiver um experimento que a teoria de fótons explica, vamos usar a minha teoria. Olha o que o Einstein falou. A história da busca de uma teoria da luz não está de modo algum concluída. O veredito do século XIX não foi final e definitivo. Todo o problema de decidir entre corpúsculos e ondas ainda existe para a física moderna, desta vez de uma forma muito mais profunda e intricada. Como sempre, aqui vou deixar 3 exercíciozinhos para vocês. Primeiro exercício: cite 2 fenômenos que só podem ser explicados a partir da teoria ondulatória da luz. Cite 2 fenômenos que só podem ser explicados a partir da teoria de fótons da luz. E cite 2 fenômenos que podem ser explicados tanto pela teoria ondulatória da luz quanto pela teoria de fótons da luz. Segundo exercício: preencha essa tabela completando tanto para a teoria de fótons quanto para a teoria de ondas eletromagnéticas quais são as explicações que essas teorias dão para energias diferentes de luzes diferentes, cores diferentes de luzes diferentes. Terceiro exercício: você tem uma lâmpada de 20 watts de luz vermelha e uma lâmpada de 20 watts de luz azul. Qual dessas 2 lâmpadas emite por segundo uma quantidade maior de fótons?
E como que essa teoria do Einstein consegue explicar o problema do efeito fotoelétrico? Tenta pensar nisso. Essa pergunta é o que a gente vai responder na aula Quântica 2 aqui da Escola Pirata.